pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação às transformações gasosas, especificamente tratando com relação à transformação isotérmica. Para o estudo de um comportamento de um gás é necessário levar em consideração três grandezas fundamentais: pressão, volume e temperatura. Temos aqui o estado 1 e o estado 2 de um gás. No estado 1, o gás apresenta uma pressão de 1 atm, volume de 6 litros a uma temperatura de 300 Kelvin. No estado 2, a pressão passa a ser 2 atm, o volume 3 litros e a temperatura continua constante, ou seja, no valor de 300 Kelvin. Sempre que o gás passa por algum tipo de transformação onde sua temperatura permanece constante, estamos tratando de uma transformação isotérmica. Mantemos constante a temperatura e modificamos a pressão e o volume de uma massa fixa de um gás. Podemos constatar aqui que, na medida que a pressão foi aumentando, o volume foi diminuindo. No entanto, a temperatura do gás ela permaneceu constante, caracterizando assim uma transformação isotérmica. O gráfico da transformação isotérmica ele constata aí três situações envolvendo o gás. Na primeira situação, ele apresenta uma pressão de 1 atm, volume de 6 litros a uma temperatura de 300 Kelvin. Na segunda situação, uma pressão de 2 atm, volume de 3 litros e uma temperatura de 300 Kelvin. Pressão 6 atm, volume 1 litro e temperatura de 300 Kelvin. Podemos observar claramente que durante o processo de transformação de um gás, a temperatura sempre permaneceu constante. Outro fator também que podemos constatar é que, na medida que a pressão foi aumentando, o seu volume foi diminuindo. Então, numa transformação isotérmica, aquela transformação que ocorre com o gás a temperatura constante, a temperatura não sofre nenhum tipo de modificação, podemos observar que as grandezas pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, onde na medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui. Temos um gráfico aqui constatando justamente esses valores de pressão e volume. Podemos constatar que na medida que a pressão vai aumentando, seu volume vai diminuindo. Temos um gráfico de pressão versus volume. Na medida que esse volume vai diminuindo, a sua pressão vai aumentando. E um gráfico característico, já que são grandezas inversamente proporcionais, é uma hipérbole, tendo em vista que na medida que a pressão foi aumentando, o volume diminui e vice-versa também. É a famosa lei de Boole-Mariotti, onde o produto entre pressão e volume ele sempre será constante, em razão das grandezas pressão e volume serem inversamente proporcionais. A sua representação gráfica é uma hipérbole, onde pressão e volume são inversamente proporcionais. Na transformação isotérmica, é aquela onde o gás passa por algum tipo de transformação, no entanto, a sua temperatura permanece constante, não sofre nenhum tipo de alteração. A equação que relaciona a transformação isotérmica ela é pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. É justamente a equação da transformação isotérmica, a lei de Boole-Mariotti. Vamos agora para o primeiro exemplo de aplicação de uma transformação isotérmica, envolvendo as grandezas pressão, temperatura e volume. No exemplo 1, nós temos, na respiração normal de um adulto, num minuto são inalados 4 litros de ar, medidos a 27 graus Celsius e 1 atm de pressão. Um mergulhador a 43 metros abaixo do nível do mar, onde a temperatura é de 27 graus Celsius e a pressão de 5 atm. Observem que a temperatura, mesmo no fundo do mar, a 43 metros abaixo do nível do mar, ela permaneceu constante, de 27 graus Celsius, caracterizando assim uma transformação isotérmica. Já a pressão, que era de 1 atm, passou a ser de 5 atm. Então, houve um aumento na pressão. Receberá a mesma massa de oxigênio se inalar. Então, queremos saber nessa situação quantos litros de ar é necessário o mergulhador inalar para se manter as mesmas condições. Então, de cara, podemos observar que trata-se de uma transformação isotérmica, tendo em vista que a temperatura permaneceu constante. Então, vamos às informações. Volume inicial,
4 litros, temperatura inicial 27 graus Celsius e pressão inicial 1 atm. Ó. Na respiração normal de um adulto, num minuto são inalados 4 litros, medidos a 27 graus Celsius, a uma pressão de 1 atm. Então, aí são as condições iniciais. No entanto, um mergulhador a 43 metros de profundidade, a uma temperatura de 27 graus Celsius, observe que a temperatura permaneceu constante e submetida a uma pressão de 5 atm. A pressão que era de 1 atm passou a ser 5 atm. Então, queremos saber qual o volume de ar necessário inalar para que se mantenham as mesmas condições. Então, qual o volume final? Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Separando as informações, sempre é necessário que haja a separação das informações e a interpretação a qual tipo de transformação temos. Como a temperatura permaneceu constante, temos uma transformação isotérmica. Logo, o produto entre pressão e volume ele é constante. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Substituindo aqui as informações agora. Pressão inicial, 1 atm, vezes volume inicial, 4 litros, é igual a pressão final, 5 atm, vezes o volume final, que é o que queremos encontrar. Então, substituindo as informações que temos na equação, pressão inicial, 1 atm, ok? Volume inicial, 4 litros, é igual a pressão final, 5 litros, vezes o volume final. Então, só realizar a multiplicação entre os valores que estão em cada membro. Vai ficar 1 vezes 4, 4. 5 vezes volume final, 5V2. Lembrando que quem está multiplicando passa dividindo. Aquela velha regra entre os membros, não é? Então, 1 vezes 4, 4. Quem está multiplicando a variável no membro vai passar para o outro membro como denominador. Então, 5 que multiplica volume final, que está multiplicando, passa dividindo, passou como denominador. Então, o volume final é igual a 4 dividido por 5, que vai nos dar um valor exatamente igual a 0,8 litros. Então, esse é o volume final. Como volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais, poderíamos até fazer esse cálculo de cabeça. De que forma, Edivaldo? Vejam só. O que foi que aconteceu com a pressão? Do estado inicial para o estado final, ela aumentou 5 vezes. A pressão, que era de 1 atm, passou a ser 5 atm. Então, aumentou 5 vezes. E o que é que, consequentemente, vai acontecer com o volume? Como volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais, se a pressão aumentou 5 vezes, então o volume irá diminuir 5 vezes. Então, vamos pegar 4 litros e dividir por 5, que vai nos dar 0,8 litros. Na segunda questão agora, temos o seguinte, ó. 2 balões A e B estão ligados por um tubo de volume desprezível, munido de uma torneira. O balão A, de volume igual a 400 ml, contém gás hélio. No balão B, de volume igual a 600 ml, existe vácuo. Mantendo-se a temperatura constante, é importante observar que tipo de transformação a questão está tratando. Se a temperatura vai permanecer constante, então daí já temos uma transformação isotérmica. A torneira é aberta e a pressão final do sistema atinge o valor de 600 milímetros Hg. Edivaldo, que é Hg? Mercúrio. Então aqui a pressão final vai atingir um valor de 600 milímetros Hg. A pressão inicial do balão A deve ser igual a... aqui nós temos a alternativa. Então, nesse caso aqui, nós temos, ó, o balão A, volume inicial 400 ml. O balão B, volume inicial 600 ml. A temperatura irá permanecer constante. No entanto, quando a torneira for aberta, o volume final vai passar a ser de quanto? De 1000 ml. Ok? Devemos observar exatamente essa informação. O volume inicial de gás hélio é de 400 ml, de vácuo 600 ml. No entanto, a partir do momento em que a torneira for aberta, vai passar a ser um volume único, passando a ser um volume de 1000 ml. Outras informações que temos aqui é que relaciona as grandezas o quê? Pressão e volume.
Como trata-se de uma transformação isotérmica, então o produto entre pressão e volume ele é constante. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Estado inicial e estado final. Então vamos aqui aos valores. Aqui está um pouco invertido, mas não vai atrapalhar na sua compreensão. Então, volume inicial do gás hélio, 400, vezes a pressão inicial, que é igual a pressão final, 600, vezes volume final, 400 mais 600, passou a ser um volume final de 1000 ml. Então, vamos aqui, ó, 400 que está multiplicando, passa dividindo. Então, pressão inicial é igual a 600 vezes 1000, 600 mil. 400 que está multiplicando, passa dividindo. 600 mil dividido por 400, nós vamos ter uma pressão inicial igual a 1.500 milímetros de mercúrio. Então, a alternativa correta é a letra A, 1.500 milímetros Hg. Então, aqui encerramos a nossa aula com relação ao conteúdo da transformação isotérmica referente ao estudo do comportamento de um gás. Nossas aulas estão todas disponíveis em nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior. Vai lá, se inscreva em nosso canal para ter acesso às várias aulas de física, como também de outras disciplinas, tá bom, galerinha? Vai lá também no nosso Instagram, Prof. Edivaldo Júnior, tirem suas dúvidas, façam seus comentários e até a próxima aula, gente. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço!